Na aula de hoje, estaremos vendo projeção cônica em projeções cartográficas. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que as projeções cartográficas, quando trabalhamos com cônicas, nós estamos tentando transformar uma esfera em algo plano. E isso nós sabemos que não fica perfeito, já vimos isso em sala de aula. Então, a definição de projeção é a técnica matemática utilizada para representar uma esfera em uma área plana. Qual que é a definição de projeção cartográfica? É o processo de transformar partes do planeta esférico em representações planas, mantendo as relações espaciais e utilizando a geometria plana. Assim, por causa do formato esférico da Terra, tridimensional, ao representar uma esfera num papel, duas dimensões, ou seja, bidimensional, sempre haverá distorções. Projeção cônica, a definição dela é que é a representação da superfície do planeta sobre um cone. Essas definições, pessoas, é importante que vocês tenham guardado em suas mentes. Então, as projeções cartográficas, elas podem ser planas, cônicas, cilíndricas. Podem ser também tangentes e secantes. O que é tangente? Tangente é quando ela só toca em um ponto, tá? Secante é quando ela corta o pedaço do globo, é como se fosse uma tampinha de laranja. Então, no nosso caso, na aula de hoje, é projeção cônica, ou seja, é uma circunferência inserida dentro de um cone. Na projeção cônica, os meridianos formam várias linhas retas que se direcionam aos polos, geralmente utilizadas para representar algumas partes dos continentes ou de países. A projeção cônica tangente é ideal para representar alguma área em média latitude, já que ela evita as distorções nessa área. A projeção cônica secante, por sua vez, é ideal para a representação de uma área mais ampla, como um hemisfério. A distorção fica menor e melhor distribuída entre as diversas latitudes representadas no mapa. Círculos concêntricos, nós estamos falando sobre paralelos, de círculos concêntricos. Nós já vimos isso em outras aulas, então vamos em frente. Meridianos, nós também já vimos isso em outras aulas. Observe que o meridiano aqui, representa, fica parecendo como uma mexerica, com os gomuzinhos delas aqui. Então, quais são as classificações quanto às propriedades, Então, nós temos equidistante, conserva a distância, mas deforma o ângulo de áreas, que é a projeção de Albert. Repara, como que fica aqui bem mais largo, tá vendo? Equidistante. Conforme, faz essa pontinha aqui. Então, o que acontece no conforme? Conserva ângulos, mas deforma as áreas. É a projeção de Lambert. E equivalente, que é muito parecido com a equidistante, tá vendo que aqui é bem maior, aqui é menorzinho. Conserva as áreas, mas deforma os ângulos. Essa projeção aqui de Slices, não sei se pronuncia dessa forma. As projeções cônicas são classificadas em normal, o eixo do cone, paralelo ao eixo da Terra. Então, aqui é o eixo do cone, da pontinha ao meio dele. Coincide com o eixo da Terra. Beleza? Na transversa, o que acontece? O eixo do cone é transverso ao eixo da Terra. Então, aqui está o eixo da Terra e aqui o eixo do cone, formando um ângulo de 90 graus. Horizontal, o eixo do cone inclinado em relação ao eixo da Terra. Aqui está o eixo da Terra e aqui está o eixo do cone. Então, repara, ele pode ser coincidente com o eixo da Terra, ele pode ser perpendicular ao eixo da Terra e ele pode ser, vamos chamar assim, inclinado, torto, na verdade, concorrente ao eixo da Terra. Guardem essas perguntas, que provavelmente caem na prova paulista. O que corre com os meridianos e os paralelos nas projeções cônicas e, de acordo com as propriedades equidistante, equivalente e conforme, quais as características das projeções cartográficas? Então vamos responder a primeira. O que ocorre com os meridianos e os paralelos nas projeções cônicas? Então está aqui a resposta. Na projeção cônica, os meridianos formam linhas retas, convergentes, os paralelos formam círculos concêntricos. Essa imagem a gente já viu, tá vendo? Então os retinhos aqui são os meridianos e esses arcos são os paralelos. A outra pergunta. De acordo com as propriedades equidistante, equivalente e conforme, quais as características das projeções cartográficas? Então, na projeção equidistante,
não apresenta deformações lineares, enquanto na equivalente a área não sofre deformação, e na conforme nem os ângulos nem as formas se deformam. Está a definição aqui, ó, que nós vimos nos slides anteriores, tá? Só para vocês lembrarem. Aí nós temos aqui o que acontece, né, quando a gente planifica uma cônica. Vamos ver. Então, pessoas, aqui nós temos um cone. Eu posso, né, diminuir, tá, o máximo limite que eu tenho aqui. E eu posso aumentar. Tá vendo? Vamos ver o que acontece. Percebe aqui os risquinhos? Ó. Vamos ver o que acontece com ele. Ó, eu vou abrir ele. Ó. Ó. Planifiquei meu cone. Tá? Ó. Se eu diminuir, essa imagem deforma. Ó. Tá vendo? Amplia e deforma. Então depende da angulação, da altura desse cone que nós vamos ter a deformação nos mapas, beleza? O que nós podemos notar naquelas imagens, né, mexendo no cone? Que a sombra, a planificação dele, forma o que a gente chama de setor circular. E conforme for a altura do cone, essa projeção não fica constante, ela se modifica. É isso que nós temos de lá. Então aqui, ó, nós temos o nosso cone e vamos falar sobre a planificação dele. O cone é um sólido geométrico que é considerado um corpo redondo, tá? Então, ó, repara que se não tivesse esse pontilhadinho aqui, ó, e essa voltinha aqui, seria um triângulo, não é isso? Dentro desse cone, nós temos aqui o vértice do cone, tá? Isso aqui é a altura do cone, raio do cone, e a gente chama esse espaço aqui, ó, de geratriz. Perceba que forma aqui um triângulo retângulo, ou seja, eu consigo aplicar aqui todas as propriedades que nós vimos sobre seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, cossecante e o caramba 4, tá? Então, os principais elementos do cone é o vértice, a geratriz, a altura e o raio. Quando a gente planifica, fica aqui, ó, desse jeito. Repara, isso aqui é o nosso setor circular, tá? Então, quando planificamos o cone, note que é possível dividi-lo em duas regiões, lateral e base. Para o nosso estudo, interessa mais a área lateral, não a base. Então, só para constar, tá? A base é uma circunferência, então nós calculamos a área da base por π vezes r ao quadrado, tá? Onde S é a área da base, π 3,14 e o raio R. Lembrando que só vai usar 3,14 se no exercício estiver dizendo para usar 3,14, porque senão compensa ficar fazendo a conta com π. Então, olha só, a área lateral do cone. A lateral do cone é a área do setor circular, então nós temos aqui, ó, o cone visto de cima, isso aqui é um setor circular. Não confunda isso aqui com a base, não é a base, tá? Você está vendo o cone de cima, o ponto central dele seria o vértice. Então, raio para cá, forma um ângulo, isso aqui é o lado, dois pontos. Setor circular, é como se fosse uma pizza e você tirou um pedaço, uma fatia dessa pizza. Qual que são as formas? A área do setor circular é L vezes o raio dividido por 2. Quem é L? Esse comprimento do arco aqui. Quem que é esse R aqui? É o raio do cone. E aqui, quem é esse ângulo? O ângulo alfa, ele também é dado e pode ser calculado pela divisão do ângulo formado aqui, ó, do pedaço do arco que a gente tem, dividido pelo raio do cone. A área lateral, ou seja, o setor circular nosso, né, essa área aqui, ó, a área lateral do cone do setor circular é dada por essa fórmula. A área lateral é π vezes R vezes G. Quem é π? 3,14. R, o raio. G é a geratriz. Olha aqui, ó, 2πr. Você está vendo que é 2πr, comprimento da circunferência? Só que aqui é só um pedacinho, tá? Toma cuidado com isso aí. A área lateral é dada por S de L, π vezes R vezes G, que nós acabamos de ver o que é, onde SL é a área lateral, π, o raio R é raio e G de geratriz. Cuidado com esse detalhe aqui, ó. A geratriz corresponde à medida lateral do cone, formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra na base. Ela é calculada pela fórmula G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Repare, isso aqui é o teorema de Pitágoras, tá? G, hipotenusa, H,
altura R base, hipotenusa, cateto e cateto. Hipotenusa quadrada é igual a soma dos quadrados dos catetos. Não esqueçam disso, nós vamos usar, hein? Então, como visto, a planificação da superfície lateral de um cone forma um setor circular. O ângulo de um setor circular é dado por ângulo, aqui tem o ângulo alfa, aqui é o ângulo φ, tá? Mas indiferente, tá? Quer dizer a mesma coisa, é um ângulo, é a letra grega. Então, o alfa é o lado dividido pelo raio. Lado, que é esse arco, raio, esses lados. Ao planificar o cone, o ângulo superior do setor circular, esse ângulo aqui, ó, é 360 graus vezes o raio dividido pelo arco, pela giratriz. Vamos lá, então. Então, esse aqui é um exercício. Vamos ver o que acontece nele. A fim de obter a menor distorção da região a ser projetada, podemos escolher as latitudes em que o cone interceptará o globo. Assim temos, tá aqui o nosso globo, essa circunferênciazinha aqui representa o globo. Aqui é o nosso cone, geratriz do cone. Ângulo externo, ângulo lá do cone, olhando aqui para o globo. Aqui é o raio, beleza? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Determinar o ângulo base do cone dada a latitude entre 0 e 45 graus. Então, pessoas, o que significa aqui? Não se espante com essa fórmula aqui, com essa conta. Nós vamos ver isso passo a passo, tá? Vamos lá, então. Olha só, dando um zoom naquela imagem, o que nós temos? Aqui é o globo, tá? Então, nós queríamos de 0 a 45 graus, ou seja, esse ângulo aqui, ó, tá fazendo aqui, esse pedaço todo aqui, ó, ele seria 0 a 45 graus. Como o 0 ele está retinho, não aparece aqui. Então, é só os 45 graus que nos interessa, tá? A circunferência toda aqui é 180. Então, o que a gente faz? 180 graus menos os 45 graus. Quando eu faço esse 180 menos o 45, divido por 2, eu vou achar aqui 67,5, que é exatamente esse outro ângulozinho aqui, tá? Para que eu preciso desse outro ângulozinho? Porque esse outro ângulozinho, lá com o y lá em cima, eu vou conseguir dizer a amplitude que vai ter esse arco aqui, ó. Então, guardou? Ó, aqui nós fizemos o ângulo total, 180 menos os 45. Quando eu faço isso, eu vou achar um valor x, divido por 2 e acho esse outro ângulozinho aqui. Tudo bem? Guarda isso aí. Então, olha só. Para determinar o ângulo superior do mapa, temos o comprimento C do setor circular, que é dado pelo ângulo do setor circular multiplicado pelo raio do setor circular. Ou seja, o comprimento é o ângulo do setor circular multiplicado pelo raio do setor circular, que aqui para a gente vai ser a geratriz, tudo bem? Mas não se preocupe, vem cá. Comprimento é igual a 2π vezes r, ou seja, lembra que π vale 180 graus? Nós vimos lá em radianos. Então, 2 vezes 180, 360, vezes o R. Guarda isso. Substituindo a forma do comprimento do setor circular, que é dado pelo o ângulo do setor multiplicado pelo raio do setor, nós vamos ter que 2πr é igual a y vezes a geratriz. Então, temos 360R é igual a y, o g passou dividindo, nossa geratriz. Essa é a fórmula, ou podemos escrever ainda desse jeito aqui, ó, raio dividido por g vezes 360 graus. Qualquer uma das duas fórmulas está correta, tá? Então, vamos lá. Então, pessoas, estamos calculando agora o cosseno do x. Que x? Esse x que está aqui. Tudo bem? Então, ó, como é que a gente calcula cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente nosso? Lembra que o x está aqui? Então, o cateto adjacente nosso, o que está grudado com ele, é o raio, tá? Quem que é a nossa hipotenusa? É o g, ou seja, é a geratriz
desse triângulo grandão, que na verdade é um cone que envolve a nossa circunferência, que é o nosso planeta. Então nós vamos fazer o raio dividido pela giratriz. Então, raio dividido por giratriz vezes 360, para a gente poder trabalhar com o ângulo. Então, o que acontece aqui? Quanto que é o cosseno do 67,5? Mas que 67,5? Esse 67,5 que nós calculamos, lembra? Que é o valor do x. Então, 67,5 vezes 360, se você pegar na sua calculadora, você vai digitar aí cosseno, se for de celular, basta você virar o celular para a esquerda, que ele se transforma em uma calculadora científica. Você digita a palavra cos, que é de cosseno, e digita o ângulo lá, 67,5. Dá Enter ou igual, vai aparecer para você 0,38, 26, 83 e vai indo embora. Esse valor multiplicado por 360 resulta para a gente 137,76 ou aproximadamente 187,8 graus. Então esse valor é o valor do ângulo Y do cone, 137, aproximadamente 187,8. Aí você olha para o desenho e fala assim para mim, mas como assim? Ó, isso aqui é pequenininho demais para ser 187. Lembre-se, isso aqui é uma esfera, não uma circunferência. Isso aqui é um cone e não um triângulo. Então, o que acontece? Você vendo de frente, parece para você um triângulo e esse é o ângulo. Mas o que nós estamos calculando? Como vai ficar o mapa. Então, você vendo de cima esse cone, é isso que você tem. Ó. É isso aqui. Ó. Esse pontinho aqui ó, é o Y, essa ponta aqui. Esse 187,8 é o que é visível para a gente no mapa. É com isso aqui que nós vamos trabalhar. Tá? Isso aqui é descartado. Isso aqui é o nosso foco de estudo. É isso que interessa. Beleza? É isso aí, pessoas. Vamos ver agora a projeção cônica de latitude. Com o intuito de projetar um mapa contendo as menores distorções possíveis, determine o ângulo básico do cone, o ângulo superior do mapa. Considere a latitude entre 20 e 50 graus. No outro, nós vimos 0 e 45. Esse é 20 e 50. Então, olha só. Representa um cone, hein? Não é um triângulo. Ponha isso na cabeça. Isso aqui não é uma circunferência. Representa para a gente uma esfera. Então, o que acontece? Ó, nós estamos trabalhando com uma situação que é secante. Tá vendo? Ó, que tem uma bordinha para fora aqui. Ó. Beleza. Aonde surgiu esse 20? No exercício não fala de 20, ele fala de 30 e de 50. 30 mais 20, 50. Então, esse ângulo aqui é o de 50 e esse aqui é o de 30. Tudo bem? Então, vamos lá. O triângulo menor, por que ele é menor? Porque ele é 30, o outro triângulo tem 50, não é 20. Tá? Então, o triângulo menor possui um dos ângulos 30 graus e dois lados com a mesma medida, porque esse triângulo é isósceles. Tá? Sempre vai ser. Obrigado? Beleza? Entendido? Bacana. Se ele é isósceles, o que acontece? 30 mais dois valores aqui tem que dar 180. Ou seja, você pega 180, tira 30 dele, vai sobrar 150. Metade de 150, 75 graus. Por isso que aqui é 75 graus. Tudo bem? Então, o que você fez? Simplesmente achou aqui 75 graus. Para eu completar, então, esse valor que falta aqui, ó, que está marcado 105, o que eu fiz? Isso aqui é um ângulo raso. Ângulo raso, basta você fazer 180 menos esse ângulo que você acabou de achar. Ou seja, nós temos que o ângulo externo é 105 graus. Isso aqui, tá? Então, senhores, o que nós fazemos? Para o ângulo básico do cone, nós temos 180, tá? 180, menos esses 20 que estão aqui, ó, que nós tiramos dos 50, menos o 105, que é o ângulo que nós acabamos de achar. Então, o x vale 55 graus. O x é esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó? Isso nós temos que considerar. No outro também nós consideramos, estamos considerando nesse. E aí o que acontece? Nós repetimos aqui as contas e olha só.
que serve para a gente? É esse ângulo aqui que a gente vai considerar. Nós estamos vendo de cima, tá? De cima. Para o ângulo superior do mapa, temos y igual ao raio dividido pela giratriz vezes 360. Cosseno de x, que é cosseno de 55, vai dar 0,57. Multiplica por 360, nós temos um ângulo de 206,5 graus. Ou seja, você olha o mapa aqui de cima, né? Aqui é o centro, você vê toda essa ampliação. Repara que é bem maior do que o outro, tá? Essa aqui é a amplitude que o nosso mapa vai ter. Conselho de amigo: reveja o vídeo e refaça os exercícios 1 milhão de vezes até vocês conseguirem fazer sozinhos. Como numa projeção cartográfica livre de deformações, não é possível representar uma superfície esférica em uma superfície plana sem que ela apresente extensões e ou contrações. Assim, há a necessidade de desenvolver vários tipos de representação, cada um priorizando um determinado aspecto. Nas projeções cilíndricas, são utilizadas superfícies cilíndricas como base para planificar o globo terrestre. Então, nós temos aqui um cilindro e o globo terrestre dentro dele, tá? Vamos ver o que acontece, então. Quais são as propriedades, né? É a equidistante, conserva distâncias, mas deforma ângulos e áreas. Conforme, conserva ângulos, mas deforma áreas. Equivalente, conserva áreas, mas deforma ângulos. Projeção afilática, não representa forma, ângulo, distância ou área, pois não há conservação das propriedades, porém minimiza as deformações em conjunto. Então essas propriedades, senhores, vocês têm que saber definir, hein? Então olha só, quantas classes, né? A projeção cilíndrica, as classes dependem do eixo de simetria em relação ao eixo da rotação da Terra, que pode ser tangentes. Então nós temos o normal, transverso, equatorial e secante. Então, o secante, ó, pedaço da circunferência vai para fora, tá? Também pode ser os sistemas perspectivos, geométricos e não perspectivos, analíticos do TM. Vamos lá então, projeção de Peters. Projeção equivalente de Peters. Essa projeção conserva as áreas, mas deforma os ângulos e formas, causando um achatamento no sentido leste-oeste e uma deformação no sentido norte e sul, o que faz parecer que os países em alta latitude são menores, destacando países menos desenvolvidos. Tudo bem, pessoas? Vamos lá. Projeção de Mercator. Projeção conforme de Mercator. Tangente à esfera, os paralelos dos meridianos se cruzam em ângulos retos. Quanto mais afastado do Equador, maior é a redução do país ou continente, com exceção do meridiano de tangência e da linha do Equador, que são retas. Os demais paralelos meridianos são curvas que também se interceptam a 90 graus. Na projeção UTM, cilindro, secante e transverso à esfera. Hobson. A filática não possui superfície de projeção, faz representações curvilíneas dos meridianos e paralelos com linhas retas, alterando formas e áreas. É a projeção que melhor representa áreas continentais, pois reduz a distorção dos ângulos. São utilizados 60 cilindros, cada um representando 6 graus de longitude na superfície terrestre, leste-oeste, partindo do meridiano de Greenwich, 360 dividido por 60 igual a 6. Cada parte é denominada fuso, tendo seu próprio meridiano central, com 3 graus para a esquerda e 3 graus para a direita. É aqui, ó. Isso aqui está representando para a gente o nosso cilindro dividido aqui em fuso, tá? Então nós temos aqui 3 para a direita, 3 para a esquerda, eixo central. É um sistema de coordenadas secante a 2 meridianos e vai de 84 graus norte a 80 graus sul, pois as latitudes ainda não possuem deformações significativas. Assim, as regiões polares não são mapeadas no sistema UTM. Significa que para baixo aqui, ó, 80 e para cima 84, tá? O Brasil está no oeste de Greenwich, no hemisfério ocidental. A contagem vai do oeste para o leste e não há um fuso negativo. O que acontece? A gente só trabalha com longitude. Tudo bem, pessoas? Então nós temos aqui uma tabela. Ó. Aqui ó, o Brasil está entre os fusos 18 e 25. Tá? Como é que eu sei? Não sei. Está falando na tabela. Então aqui são os fusos. Aqui meridiano central, limite do meridiano. Vamos ver como é que funciona isso aí. Aqui nós temos o mapa. Como é que ele faz a divisão, tá? Então aqui ó, são os fusos. Tá? Ó, todos os fusos.
Aqui as longitudes marcadas em letras, tá? Repare que vai estar faltando algumas letras, mas aqui é só para ilustrar, para vocês terem uma noção. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. A coordenada 22 graus sul e 49 graus oeste está localizada dentro de qual fuso? Para verificar onde está localizada essa região, temos longitude, repara, longitude, né? Oeste, lembra, primeiro latitude, depois longitude. Então, 180 graus, que a gente vai sempre usar, que é a fórmula, menos o 49, dá 131. Achamos esse valor, dividimos por 6 e vamos achar que 21,8, praticamente 22. Então, ó, 21,8 aproximadamente, ou seja, a localização pertence ao fuso 22, que se encontra no Brasil. Observe que, de acordo com o quadro anterior, o fuso 22 graus está entre 54 e 48. É isso aqui, ó. 22 a fuso, 22, 54 a 48. Beleza? Então, seria o fuso do Brasil, por aqui, ó. Então, vamos ver aqui mais alguns exercícios. Considerando o sistema UTM e dadas as coordenadas a seguir, determine em qual fuso encontra-se o ponto A, 23 graus sul, 36 oeste, e o ponto B, 14 graus sul, 32 oeste. Determine as coordenadas geográficas que encontram no fuso 22. Então vamos ver que a gente faz isso aí. Na letra A, então a gente pegar aqui o 36, que interessa para a gente, vamos tirar ele de 180. Deu 144, dividido por 6, 24. 24, ó, fuso 24, 42 a 36. A localização pertence ao fuso 24, que se encontra no Brasil, de acordo com a tabela anterior. O fuso 24 graus está entre 42 e 36 graus. Das 60 partes em que o fuso foi dividido, esse ponto pertence à parte 24. 14 e 32, mesma coisa. Pegar o 32, subtrair de 180, achar 58, divide por 6, 24. Praticamente 24. Então, 24, vamos voltar na tabela. 24, 42 a 36. Pertence ao fuso que encontra também o Brasil. Podem ser observados no quadro anterior, mas das 60 partes em que o mundo foi dividido, esse ponto pertence à parte 24. Agora, os fusos. Ó. Para determinar as coordenadas geográficas de um ponto, temos o número do fuso igual a 180 graus menos a longitude dividido por 6. Então, como o ponto está no fuso 22, então nós temos 22 igual a 180 graus menos longitude dividido por 6. Esse 6 passa multiplicando, então é 22 vezes 6, tem que ser igual a 180 graus menos a longitude. Ou seja, a gente deixa a longitude isolada, vai ficar 180 menos 182, que é a multiplicação de 22 por 6. Então, a longitude deu 48 graus. O que significa para a gente como resposta, então? Resposta, longitude 48 graus oeste. Latitude 0 grau, pois o ponto está na origem. Podemos considerar que o ponto se encontra no fuso 22, como observado na tabela anterior. A figura a seguir é a representação de uma região por meio de curvas de nível, que são curvas fechadas, representando a altitude da região em relação ao nível do mar. As coordenadas estão expressas em graus de acordo com a longitude no eixo horizontal, longitude, né? E latitude no eixo vertical, vertical. A escala em tons de cinza desenhada à direita está associada à altitude da região. Então, repara que quanto mais alto, mais claro, mais escuro, mais baixo. Na verdade, não é assim que fica, tá? É tudo branco, só com os risquinhos aqui. E nesses risquinhos está marcado as alturas. Isso aqui não teria, tá? A altura para cá, a altura para lá. Então, eu vou saber que aqui aumenta porque o número aumenta, e vou saber que isso aqui aprofunda porque o número diminui. Vamos ver o que o exercício está pedindo para a gente. Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa uma região a partir do ponto X, coordenada 20, 60, latitude, longitude. O helicóptero segue o percurso 0,8 leste, depois 0,5 graus norte, 0,8 graus oeste, 0,1 graus sul, 0,4 norte e 0,3 graus leste. Ao final, desce verticalmente até pousar no solo. De acordo com as orientações, o helicóptero pousou em um local cuja altitude é: letra A, menor ou igual a 200 metros. Letra B, maior que 200 metros e menor ou igual a 400 metros.
C, maior que 400 metros e menor ou igual a 600 metros. Letra D, maior que 600 metros e menor ou igual a 800 metros. E letra E, maior que 800 metros. Então, pessoas, ele está falando dessa imagem aqui, tá? O que acontece? O nosso ponto é esse aqui. A gente vai sair daqui seguindo essa rota e vamos perceber aonde o helicóptero vai parar. Aqui, ó, tem os pontos cardeais: oeste, leste, norte, sul. Norte para cima, sul para baixo. Oeste para a esquerda, leste para a direita. O que isso importa para a gente? Muito importante. Toda vez que você for para norte, é mais. Lembra do plano cartesiano, para cima é positivo. Quando você vai no sentido sul, é menos. Lembra do plano cartesiano, para baixo negativo. Mesma coisa acontece com leste e oeste. Fui para a direita, mais. Fui para a esquerda, menos. Então essas coordenadas aqui, tem horas que eu vou somar com 20 e com 60, tem horas que eu vou subtrair de 20 e 60. Lembrando, 20 é latitude, 60 longitude, latitude x, longitude y. Então latitude vai ser leste-oeste, longitude norte-sul. Então vamos lá. Então, de acordo com o enunciado, qual é o percurso que o helicóptero fez? Então está aqui, ó, o helicóptero sendo esse ponto X aqui. O que acontece? Ele vai andar 0,8 graus leste, na latitude, vai para a direita, positivo. Então, se ele vai andar 0,8 graus leste, ele vai somar 20 graus, que era a coordenada que nós temos, lembra? 20 graus e 60, tá vendo? 20 latitude, 60 longitude, está aqui. Aí nós vamos dar 8 graus, então, para leste. Então, a gente soma 20 mais 0,8, 20,8. Beleza. O que acontece depois? 0,5 graus norte, na vertical, ou seja, ele vai subir. Então, ele vai andar para cá, depois sobe. O que acontece? Ele vai subir quanto? 0,5 graus. Então, 60, que é a longitude, mais 0,5 graus norte, para cima, dá 60,5. Beleza. Aí o helicóptero chegou num ponto que ele vai andar na horizontal de novo, só que no sentido oeste. Então, ó, ele vai voltar para trás, aqui vai vir para cá. Quando ele vem, voa para o oeste, é negativo. Então, 20,8 é o que nós tínhamos, onde ele estava, né? Subtraímos 0,2, ou seja, ficou 20,6. E depois, ele vai andar 0,1 graus sul. Se é para sul, é para baixo. Então, também é negativo. Vamos pegar agora a longitude 60,5 e tirar 0,1. Então, deu 60,04. Depois disso, ele vai voar mais 0,4 graus norte. Se é norte, é para cima, então a gente vai somar. Então, ó, que era sul, norte, continua indo para cima. Ele desceu e depois subiu. Então, 60,4 mais 0,4, nós temos 60,8. E por último, ele vai fazer 0,3 leste, na horizontal. Leste, ó, para a direita, então ele soma. Volta lá nos 20,6, soma 0,3, 20,9. Então, a coordenada que nós chegamos, 20,9, 60,8. Ó, 20,9, mais ou menos aqui. 60,8, mais ou menos aqui, ó. Então, o que ele fez aqui? Foi mais escuro, ele baixou a posição dele. Olha o percurso, tá vendo? Andou, subiu, foi, desceu, então, foi para a direita, somou, foi para cima, somou, foi para a esquerda, subtraiu, foi para baixo, subtraiu, foi para cima, adicionou, foi para a direita, adicionou. Ele parou aqui nessa parte preta. Essa parte preta, 100 metros. 100 metros ele desceu. Então, ó, ao observar a figura, nessa área, está na cor preta. E pela legenda, representa a altitude de 100 metros. Portanto, alternativa A, menor ou igual a 200 metros. Beleza? É isso aí, moçada. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ok? Falou. Fui.